Nascido em uma época sombria para os israelitas, Sansão foi a resposta de Deus para a libertação de seu povo. Sua mãe, que até então era estéril, recebeu a visita de um anjo. Esse mensageiro celeste anunciou que ela daria à luz um filho que seria consagrado a Deus desde o ventre, um nazireu. Isso significava que ele não poderia cortar o cabelo, nem beber vinho, nem tocar em qualquer coisa impura. A força sobre-humana de Sansão viria dessa consagração, e ele começaria a libertar Israel dos filisteus. A mãe de Sansão obedeceu a todas essas regras, sabendo que seu filho tinha um propósito especial. Enquanto crescia, Sansão começou a mostrar sinais de sua força incomum e da responsabilidade que viria com ela. No entanto, a sua força não era só física. Ele também carregava um destino espiritual, embora ainda jovem e impetuoso, sem total entendimento do que estava por vir. Quando adulto, Sansão se apaixonou por uma mulher filisteia de Timna. Sua escolha trouxe grande preocupação a seus pais, que não entendiam por que ele, um nazireu consagrado a Deus, queria se casar com uma inimiga de seu povo. Ainda assim, Sansão insistiu, dizendo que aquela mulher lhe agradava. No caminho para Timna, um leão jovem o atacou, mas com suas próprias mãos, Sansão rasgou a fera ao meio. Ele manteve o evento em segredo. Dias depois, ao passar pelo local, encontrou mel nas carcaças do leão. Ele comeu o mel e levou um pouco para seus pais, sem lhes contar de onde vinha. No casamento, Sansão fez um enigma baseado nesse incidente, desafiando os convidados filisteus a resolvê-lo. Porém, sua esposa, pressionada, traiu sua confiança e revelou o segredo do enigma. Enfurecido com a traição e com a derrota em seu próprio jogo, Sansão matou 30 homens filisteus para pagar a aposta e foi embora, abandonando a esposa. Depois de algum tempo, Sansão tentou se reconciliar com sua esposa, mas ao chegar, descobriu que seu sogro a havia dado a outro homem. Enfurecido, Sansão decidiu se vingar. Ele capturou 300 raposas, amarrou tochas em suas caudas e as soltou nos campos de cereais dos filisteus, incendiando suas colheitas. Os filisteus, furiosos, mataram sua esposa e seu sogro. Esse ato encheu Sansão de uma ira ainda maior. Ele retaliou atacando os filisteus com grande violência. Atribulado, Sansão se refugiou em uma caverna, mas foi traído pelos israelitas, que, com medo de represálias dos filisteus, o entregaram amarrado. No entanto, ao ser levado, o Espírito de Deus veio sobre ele, e as cordas que o prendiam se desintegraram. Com apenas uma queixada de jumento, Sansão matou 1000 filisteus naquele dia, mostrando novamente sua força sobrenatural. Apesar de suas vitórias, Sansão ainda tinha uma fraqueza: seu desejo por mulheres. Ele se apaixonou por Dalila, uma mulher do Vale de Soreque. Os filisteus, sabendo do envolvimento entre os dois, subornaram Dalila para descobrir o segredo da força de Sansão. Por 3 vezes, ela o pressionou, e Sansão a enganou, dando respostas falsas. Mas cansado da insistência de Dalila e de seu charme, ele finalmente revelou o segredo. Sua força estava em seu cabelo, que nunca havia sido cortado, como sinal de seu voto nazireu. Naquela noite, enquanto Sansão dormia no colo de Dalila, ela chamou um homem que cortou suas tranças. Ao acordar, Sansão tentou lutar, mas sua força o havia abandonado. Ele foi capturado pelos filisteus, que lhe furaram os olhos e o levaram acorrentado para Gaza, onde foi feito escravo. Enquanto Sansão estava preso e cego, seus cabelos começaram a crescer novamente, e com eles a esperança de sua força. Os filisteus, ignorando esse detalhe, organizaram uma grande festa no templo de Dagon para celebrar sua captura. O templo estava lotado, com milhares de filisteus, incluindo os líderes. Eles trouxeram Sansão para entreter a multidão, zombando dele e do Deus de Israel. Cego e humilhado, Sansão pediu ao menino que o guiava que o levasse até as colunas centrais que sustentavam o templo. Lá, Sansão orou a Deus, pedindo força uma última vez para vingar-se dos filisteus. Com um grito poderoso, ele empurrou as colunas com toda a sua força. O templo ruiu, matando todos dentro, inclusive Sansão. Em sua morte, ele derrotou mais filisteus do que em toda a sua vida, cumprindo seu destino e libertando Israel, mesmo ao custo de sua própria vida. A história de Sansão nos lembra que, mesmo em meio às nossas falhas e fragilidades, Deus pode usar nossas vidas para realizar grandes feitos. Sansão era forte, mas sua verdadeira força não vinha de seus músculos, e sim de sua fé e do propósito de Deus para ele. No entanto, ele também era humano, e suas escolhas o levaram por caminhos difíceis. O mais marcante é que, no momento de maior fraqueza,
Ele encontrou redenção ao entregar sua vida ao propósito divino. Isso nos ensina que, mesmo quando nos sentimos perdidos ou traídos por nossas próprias decisões, há sempre uma chance de recomeçar, de voltar à fonte da nossa força, a fé. Que possamos buscar essa força em nossos desafios diários e nunca desistir de cumprir o nosso propósito. Se essa história te tocou, não se esqueça de se inscrever no canal para mais reflexões e relatos como este. Juntos podemos continuar aprendendo e nos inspirando com essas lições de vida. Até a próxima. Imagine a responsabilidade de suceder um líder como Moisés, aquele que libertou Israel do Egito e viu milagres incríveis. Essa foi a missão de Josué, um homem de coragem, mas também de dúvidas. Porém, sua fé em Deus o sustentava. A história de Josué é sobre a travessia de desafios impossíveis, como enfrentar cidades fortificadas e comandar exércitos com estratégias divinas, sempre confiando em Deus para liderar o povo de Israel rumo à Terra Prometida. Neste vídeo, você vai descobrir como Josué, com fé inabalável, venceu batalhas épicas e conquistou seu lugar na história. Josué começou sua história como servo fiel de Moisés, sempre ao seu lado, aprendendo a servir e obedecer a Deus. Ele viu de perto os milagres no deserto e a travessia do Mar Vermelho, fortalecendo sua fé. Após a morte de Moisés, o Senhor falou diretamente com Josué, escolhendo-o como o novo líder de Israel. Ele não era apenas um guerreiro, mas um homem que confiava plenamente no chamado de Deus, mesmo quando suas próprias dúvidas surgiam. Sua missão? Levar o povo de Israel à Terra Prometida. Logo no início de sua liderança, Josué enfrentou um grande desafio: atravessar o rio Jordão, que estava cheio e transbordando. Mas Deus deu uma ordem clara. Josué instruiu os sacerdotes a carregarem a Arca da Aliança e caminharem até a beira do rio. Assim que os pés dos sacerdotes tocaram a água, as águas pararam de fluir, e o povo atravessou o rio em terra seca. Esse milagre fortaleceu a confiança do povo em Josué e mostrou que Deus estava ao seu lado. Jericó, a primeira grande cidade a ser conquistada, era uma fortaleza com muralhas impenetráveis. Como atacar uma cidade como essa? Deus deu a Josué uma estratégia que parecia absurda. Marchar ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias, em silêncio, e no 7º dia marchar 7 vezes, tocando trombetas. Quando o som das trombetas ecoou, o povo gritou, e as muralhas de Jericó caíram. O impossível aconteceu, porque Josué obedeceu fielmente à ordem de Deus. Após a vitória em Jericó, Josué liderou o exército para conquistar a pequena cidade de Ai. Confiante, ele enviou apenas uma parte do exército, mas os israelitas sentiram medo diante do exército daquela cidade e fugiram. Josué, abalado, foi buscar a resposta em Deus, que em seguida revelou que o pecado no acampamento havia trazido a derrota. O homem, Acã, havia desobedecido, tomando itens que deveriam ser destruídos. Após purificar o povo e lidar com o pecado, Josué levou Israel à vitória sobre Ai, dessa vez com todo o exército derrotando e tomando a cidade. Após as vitórias de Josué sobre Jericó e Ai, a fama de Israel se espalhou por toda a região. 5 reis amorreus, temendo o poder crescente de Israel, formaram uma coalizão e marcharam contra Gibeão, uma cidade que havia feito aliança com os israelitas. Ao saber do ataque, os habitantes de Gibeão enviaram um pedido desesperado de ajuda a Josué, que prontamente mobilizou seu exército para defendê-los. Marchando durante a noite, Josué e seu exército surpreenderam os inimigos ao amanhecer. Enquanto a batalha prosseguia, Israel prevalecia, mas o tempo estava se esgotando. O sol começava a se pôr, e Josué sabia que se a noite chegasse, seus inimigos poderiam escapar. Então, em um ato de fé extraordinária, Josué clamou ao Senhor e fez um pedido ousado: que o sol parasse no céu e a lua ficasse imóvel. E para a surpresa de todos, o sol parou e brilhou sobre o campo de batalha, estendendo o dia até que Israel tivesse derrotado completamente seus inimigos. Essa vitória foi um dos momentos mais marcantes da história de Josué, mostrando a fidelidade de Deus e sua resposta aos atos de fé. A Batalha de Gibeão não apenas fortaleceu a liderança de Josué, mas também deixou claro para toda a terra que o Senhor lutava pelo seu povo. A ordem para que o sol parasse no céu foi um milagre que ficou gravado na memória de Israel e foi contado por gerações. Após anos de batalhas, a Terra Prometida finalmente foi conquistada. Josué, com a missão cumprida, dividiu a terra entre as tribos de Israel.
Em sua velhice, ele reuniu o povo e os lembrou de permanecerem fiéis a Deus. Suas últimas palavras ficaram marcadas: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué morreu sabendo que havia cumprido seu chamado, deixando um legado de fé, coragem e liderança para as futuras gerações. A história de Josué e a Batalha de Gibeão nos mostra que a fé verdadeira pode mover o impossível. Josué não apenas acreditou em Deus, mas agiu com ousadia, pedindo o que parecia impensável, que o sol parasse no céu, e Deus respondeu. Esse milagre nos lembra que, quando colocamos nossa confiança em Deus, Ele é capaz de fazer muito mais do que podemos imaginar. Assim como Josué, podemos enfrentar batalhas difíceis em nossas vidas, sentir que o tempo está acabando, que as chances de vitória são poucas. Mas com fé e coragem, podemos pedir a intervenção divina, crer que Deus ainda faz milagres e que Ele luta ao nosso lado. Lembre-se, as maiores conquistas não são baseadas apenas em nossa força, mas na nossa confiança no Senhor. Se você acredita e age com fé, o impossível pode acontecer. Que possamos aprender com Josué a viver com coragem, obediência e uma fé que transforma o mundo ao nosso redor. Obrigado por assistir até aqui. Vamos semear a palavra de Deus juntos. Deus abençoe. Deus falou diretamente a Jonas, um profeta de Israel. Deus o chamou para uma missão desafiadora: ir à grande cidade de Nínive e pregar contra seus maus caminhos. Nínive era conhecida por sua crueldade e violência, e a ideia de ir até lá aterrorizava Jonas. Com medo e raiva, ele decidiu fugir da presença de Deus e embarcar em um navio que seguia para Tarsis, o destino mais distante que ele conhecia. Mas Jonas não podia fugir do plano de Deus para sua vida. Enquanto o navio seguia seu curso, uma terrível tempestade se formou. Os ventos sopravam forte e as ondas ameaçavam despedaçar a embarcação. Os marinheiros, apavorados, começaram a clamar a seus deuses e a lançar cargas ao mar para aliviar o peso. Enquanto isso, Jonas dormia no porão do navio, alheio ao caos acima. O capitão, desesperado, o acordou e perguntou como ele conseguia dormir naquele momento. Percebendo que ele era o motivo da tormenta, Jonas pediu que o lançassem ao mar para que a tempestade cessasse. Relutantes, os marinheiros finalmente o lançaram e, de repente, o mar se acalmou. Assim que Jonas caiu no mar, um grande peixe, enviado por Deus, o engoliu. No ventre do peixe, Jonas passou 3 dias e 3 noites em completa escuridão, sentindo o cheiro salgado e o desconforto de estar ali. Desesperado e arrependido, ele orou a Deus, reconhecendo seu erro e pedindo perdão. Era um lugar de reflexão, onde ele percebeu que não podia fugir de seu chamado. Deus ouviu suas orações e, após 3 dias, ordenou que o peixe o vomitasse em terra firme. Jonas estava vivo e com o coração transformado, finalmente disposto a cumprir a missão que Deus lhe dera. Agora, com o coração disposto, Jonas foi a Nínive e pregou a mensagem de Deus. A cidade seria destruída em 40 dias se não se arrependesse. Surpreendentemente, os habitantes de Nínive, desde o mais humilde até o rei, ouviram suas palavras. Eles jejuaram, se vestiram de saco e cinzas e se voltaram de seus maus caminhos. O rei de Nínive decretou que todos deveriam clamar fortemente a Deus e abandonar sua violência e maldade, na esperança de que ele se compadecesse e os poupasse. Deus, vendo o arrependimento sincero do povo, decidiu poupar a cidade, mudando o curso da destruição que havia planejado. Jonas, porém, ficou profundamente frustrado e aborrecido. Ele esperava ver a justiça divina sendo cumprida e Nínive sendo destruída. Sem entender o porquê de Deus ter poupado aquele povo que ele julgava tão mal, Jonas deixou a cidade e foi para o leste. Lá, construiu um abrigo simples para si e se sentou à sombra, esperando para ver o que aconteceria com a cidade. Ele estava tomado por raiva e ressentimento, incapaz de compreender a misericórdia de Deus. Vendo o estado de Jonas, Deus fez crescer uma planta, chamada rícino, que rapidamente se tornou uma grande sombra sobre o profeta. A planta trouxe um alívio imediato ao calor intenso, e Jonas ficou muito feliz com isso. No entanto, na madrugada do dia seguinte, Deus enviou um verme que atacou a planta e a fez secar. Quando o sol nasceu, Deus também fez soprar um vento quente e sufocante do leste, e o sol bateu com força na cabeça de Jonas. Desidratado e exausto, Jonas ficou ainda mais abatido e desejou a morte, dizendo: "Melhor é morrer do que viver assim." Então Deus perguntou a Jonas: "Você tem alguma razão para estar tão aborrecido por causa da planta?" E Jonas, ainda teimoso, respondeu: "Sim,
tenho razão para estar tão zangado ao ponto de querer morrer. E Deus disse: você se compadece de uma planta que você não cultivou e que cresceu e morreu em um dia. E não deveria eu ter compaixão de Nínive, essa grande cidade onde vivem mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais. Com essa lição final, Deus mostrou a Jonas que sua misericórdia é muito maior do que a justiça humana pode compreender. Ele ensinou ao profeta que seu amor se estende a todos, mesmo aos mais perdidos e pecadores, e que o arrependimento verdadeiro é sempre respondido com perdão. Jonas agora entendia que o coração de Deus estava cheio de compaixão, e que ele deseja salvar e não destruir. A história de Jonas nos mostra que, às vezes, podemos ser rápidos em julgar e lentos em perdoar, até mesmo quando se trata de nós mesmos. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, nos ensina que todos merecem uma segunda chance. Ele vê além das nossas falhas e imperfeições e nos chama a sermos instrumentos de amor e compaixão. Assim como Jonas, muitas vezes fugimos dos desafios, evitamos encarar nossos medos e preconceitos. Mas Deus nos convida a sermos agentes de transformação, a levar sua mensagem de esperança, mesmo aos lugares onde achamos que não há mais solução. Que possamos aprender com essa história a confiar nos planos de Deus, a abrir nossos corações para o perdão e a nos lembrar de que, no final, a compaixão sempre vence. Porque, assim como Nínive, todos nós precisamos de graça e redenção. Obrigado por acompanhar essa jornada com a gente. Se você gostou dessa reflexão, curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras. E lembre-se, mesmo quando parece que estamos perdidos, Deus nunca desiste de nós. Até o próximo vídeo, e que Deus abençoe a todos. Você já ouviu falar de uma das batalhas mais incríveis da Bíblia? A história de Gideão e seus 300 homens é um exemplo impressionante de fé, coragem e como Deus usa o improvável para realizar o impossível. Imagine enfrentar um exército imenso com apenas 300 guerreiros escolhidos. Prepare-se para conhecer essa história inspiradora, que mostra o poder da obediência e da confiança em Deus. Não perca, porque cada detalhe é uma lição para a nossa vida. Israel vivia tempos difíceis. Os midianitas, um povo cruel, saqueavam as colheitas e deixavam os israelitas famintos e amedrontados. Nesse cenário desolador, Gideão trabalhava escondido, malhando trigo dentro de um lagar, um lugar improvável para esta tarefa, mas seguro contra os olhos inimigos. Ele era um homem comum, que vivia com medo, questionando o motivo de tanto sofrimento e sentindo-se pequeno diante da grandeza dos desafios. Foi então que um anjo do Senhor apareceu, irradiando luz e paz em meio à escuridão. O anjo saudou Gideão com palavras surpreendentes: "O Senhor é contigo, homem valente." Gideão, confuso e incrédulo, perguntou como isso poderia ser verdade. Ele queria saber por que Deus permitia tanto sofrimento se ele realmente estava com o povo de Israel. Porém, o anjo não recuou. Com firmeza e compaixão, ele declarou que Gideão seria um instrumento para libertar Israel. Esse momento foi decisivo. Mesmo inseguro, Gideão começou a perceber que Deus não escolhe os mais fortes ou os mais confiantes, mas aqueles que estão dispostos a obedecer, mesmo em meio às suas fraquezas. Aquele chamado foi a prova de que Deus vê em nós algo que muitas vezes nem nós enxergamos. Enquanto Gideão tentava absorver o chamado divino, suas dúvidas não desapareciam de imediato. Ele queria acreditar, mas o peso da responsabilidade parecia esmagador. Assim, numa atitude humilde, pediu ao Senhor um sinal para ter certeza de que era realmente Deus quem falava com ele. Gideão preparou uma oferta de carne, pão e caldo e a levou ao anjo, que lhe instruiu a colocá-la sobre uma rocha. O que aconteceu a seguir foi extraordinário. O anjo tocou a oferta com a ponta do cajado e um fogo surgiu da rocha, consumindo tudo instantaneamente. Gideão ficou atônito. Esse momento não foi apenas um sinal, foi um encontro transformador que o fez reconhecer a presença divina. Ele exclamou: "Vi o anjo do Senhor face a face." Apesar disso, Gideão ainda era humano, cheio de medos e dúvidas. Ele pediu outro sinal, usando um velo de lã. Primeiro, ele pediu que o velo estivesse molhado de orvalho enquanto o chão ao redor permanecesse seco. Deus respondeu. No dia seguinte, pediu o contrário, que o velo estivesse seco e o chão molhado.
Deus respondeu novamente, mostrando paciência e cuidado ao lidar com as inseguranças de Gideão. Esse processo mostra como Deus é compassivo e compreende nossas fraquezas. Gideão começou a perceber que não estava sozinho. Deus estava conduzindo cada passo, reforçando que Ele é fiel mesmo quando temos dificuldade em confiar. Com os sinais de Deus confirmando seu chamado, Gideão reuniu um exército. Inicialmente, cerca de 32.000 homens atenderam ao seu chamado para lutar contra os midianitas, mas Deus tinha outros planos. Ele disse a Gideão que o número era grande demais. Se eles vencerem com tantos homens, pensarão que a vitória veio pela força deles, e não pela minha mão, explicou o Senhor. Assim, Deus instruiu Gideão a reduzir o exército. Primeiro, Gideão foi orientado a dizer que aqueles com medo poderiam voltar para casa. Cerca de 22.000 homens partiram, deixando apenas 10.000. Mesmo assim, Deus afirmou que ainda era muita gente. Para refinar ainda mais os escolhidos, Deus pediu que Gideão levasse os homens até um riacho. Aqueles que bebessem água lambendo com as mãos como cães seriam os escolhidos. Apenas 300 homens fizeram isso. Estes 300 foram separados para compor o exército que enfrentaria os midianitas. Imagine Gideão olhando para os poucos homens restantes e depois para o vasto exército inimigo, que era descrito como numeroso como gafanhotos e com camelos incontáveis como os grãos de areia da praia. Qualquer líder humano poderia entrar em pânico, mas Deus reafirmou a Gideão que ele estava no controle. Nessa jornada de redução do exército, Deus estava moldando não apenas os números, mas também o coração de Gideão e dos guerreiros. Cada etapa era um lembrete de que a verdadeira vitória não viria pela força humana, mas pelo poder de Deus. A tensão crescia, e a fé de Gideão era continuamente testada, enquanto ele avançava rumo ao impossível, com apenas 300 homens confiando no poder divino. Com apenas 300 homens e contra um exército midianita aparentemente imbatível, Gideão aguardava instruções de Deus. Durante a noite, o Senhor o encorajou novamente, dizendo: "Desce ao acampamento dos midianitas e ouvirás algo que fortalecerá a tua coragem." Gideão, acompanhado de um servo, esgueirou-se até o acampamento inimigo. Lá ouviu um soldado midianita narrar um sonho a outro. No sonho, um pão de cevada rolava pelo acampamento e derrubava uma tenda. O companheiro do soldado interpretou: "Isso só pode ser a espada de Gideão. Deus entregou os midianitas em suas mãos." Essa confirmação renovou o ânimo de Gideão. Ele voltou ao seu acampamento com a certeza de que a vitória era garantida pelo Senhor. Então, sob orientação divina, elaborou uma estratégia que parecia absurda aos olhos humanos, mas carregada de propósito celestial. Dividiu os 300 homens em 3 grupos de 100, armando-os não com espadas ou lanças, mas com trombetas, cântaros de barro e tochas escondidas dentro dos cântaros. Na calada da noite, posicionaram-se ao redor do acampamento inimigo. No momento combinado, Gideão deu o sinal. As 300 trombetas soaram simultaneamente. Os cântaros foram quebrados, revelando as tochas brilhantes, e um poderoso grito ecoou: "A espada do Senhor e de Gideão." A confusão tomou conta dos midianitas, que acordaram em pânico, acreditando estar sob ataque de um exército muito maior. Na escuridão e caos, os inimigos começaram a atacar uns aos outros, enquanto os 300 guerreiros observavam o cumprimento do plano divino. Foi uma vitória milagrosa, um testemunho de que Deus usa estratégias incomuns para demonstrar sua grandeza e poder. Com os midianitas em fuga e o exército inimigo destruído, Gideão e seus 300 homens seguiram em obediência para completar a missão que Deus lhes confiara. Embora cansados, não descansaram até que a vitória fosse total. Gideão convocou outras tribos de Israel para cercar os midianitas que escapavam, garantindo que a ameaça fosse completamente eliminada. Cada passo refletia a confiança e a fidelidade a Deus, que os havia guiado até ali. Após a batalha, o povo de Israel foi tomado por um profundo reconhecimento da liderança de Gideão e da intervenção divina. Eles tentaram coroá-lo como rei, mas Gideão recusou, declarando que o Senhor era o único rei de Israel. Esse gesto de humildade reafirmou o homem central de sua vida. A glória pertencia exclusivamente a Deus. No entanto, os desafios não terminaram.
Apesar da vitória, Israel logo voltou às suas práticas anteriores de idolatria, esquecendo o Deus que os havia libertado. Ainda assim, o legado de Gideão permaneceu como um lembrete poderoso de que, quando confiamos no Senhor, mesmo os desafios mais impossíveis podem ser superados. E assim termina a incrível jornada de Gideão e seus 300 homens, uma história que nos ensina a confiar em Deus, mesmo diante dos maiores desafios. Que possamos lembrar que não importa o tamanho das dificuldades, com fé e obediência ao Senhor, a vitória é sempre certa. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que também precisa dessa mensagem de esperança e coragem. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. A história de Jó é uma das mais impressionantes da Bíblia. Ele era um homem justo e próspero, mas perdeu tudo de repente: sua riqueza, seus filhos e até sua saúde. Mesmo em meio à dor e ao sofrimento, Jó manteve sua fé em Deus, e no final, foi restaurado de maneira extraordinária. Hoje, vamos explorar essa jornada de fé, perseverança e vitória, que nos inspira a confiar em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Jó era um homem respeitado e conhecido por sua retidão em toda a terra de Uz. Ele não apenas era um próspero proprietário de terras, mas também um exemplo de integridade e fé inabalável em Deus. Jó não vivia apenas para acumular bens materiais, mas sua vida refletia uma profunda devoção a Deus e um compromisso inabalável com a justiça. Sua riqueza era vasta e impressionante. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, o que o tornava um dos homens mais ricos de toda a região. Seu sucesso não era apenas medido em bens, mas também no respeito que as pessoas ao seu redor tinham por ele. Jó também era um homem de família. Ele tinha 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas, e se preocupava profundamente com o bem-estar deles, não apenas em termos de conforto material, mas principalmente no que dizia respeito à sua espiritualidade e integridade moral. Jó não era apenas um pai presente. Ele se dedicava a garantir que seus filhos permanecessem próximos a Deus. Após cada festa de aniversário ou celebração que seus filhos faziam, Jó oferecia sacrifícios a Deus em nome deles, por medo de que, em algum momento de descuido, pudessem ter pecado ou até mesmo ofendido a Deus em seus corações. Ele se colocava como intercessor da sua própria família, demonstrando a importância de viver uma vida íntegra diante de Deus. Essa atitude de Jó era uma clara demonstração de sua humildade e reverência. Embora fosse um homem de vastas posses, Jó nunca permitiu que a riqueza ou status ofuscassem seu relacionamento com Deus. Sua fé não era superficial, era uma conexão profunda que transcendia qualquer interesse material. Ele reconhecia que todas as suas bênçãos vinham de Deus, e por isso vivia uma vida de gratidão e obediência. A prosperidade de Jó não era apenas uma evidência de suas habilidades como gestor de suas posses, mas sobretudo um reflexo da bênção divina sobre alguém que vivia para honrar o Criador. A história de Jó toma um rumo dramático quando, em um cenário celestial, Deus elogia a fidelidade e integridade de Jó diante dos anjos e de Satanás. Nesse momento, Satanás desafia a sinceridade da devoção de Jó, insinuando que ele só era fiel porque vivia em abundância e sem sofrimento. Satanás argumenta que se Jó fosse privado de suas bênçãos materiais e familiares, ele certamente amaldiçoaria a Deus. Com confiança na integridade de Jó, Deus permite que Satanás teste sua fé, impondo-lhe perdas extremas, mas sem tocar em sua vida. O primeiro golpe ocorre de forma devastadora. Em um único dia, Jó perde todos os seus bens e sua descendência. Um mensageiro chega à sua casa apressadamente, trazendo notícias terríveis. Os sabeus, um grupo de saqueadores violentos, atacaram suas terras e roubaram todos os seus bois e jumentas, além de matarem seus servos que estavam trabalhando no campo. Antes mesmo que Jó pudesse absorver a gravidade dessa perda, outro mensageiro chega, informando que um raio caiu dos céus e queimou completamente suas ovelhas e pastores. Em um ciclo incessante de más notícias, um terceiro mensageiro relata que os caldeus, um grupo de invasores, organizaram 3 bandos e roubaram seus camelos, matando os poucos servos restantes.
Jó, atônito com a sequência de desastres, ainda tem de enfrentar a última e mais dolorosa perda. Um quarto mensageiro chega desesperado, informando que uma violenta tempestade derrubou a casa onde seus filhos estavam reunidos, e todos foram tragicamente mortos no desmoronamento. A magnitude da dor e da perda de Jó é quase indescritível. Em questão de horas, ele perde sua fortuna, seus servos leais e, o mais doloroso, todos os seus filhos. Qualquer pessoa comum teria sido levada ao desespero mais absoluto, mas o que se segue é um dos atos mais notáveis de fé registrados na Bíblia. Jó, em vez de se revoltar ou questionar a Deus de imediato, rasga suas vestes em um gesto de profundo luto e respeito, e raspa sua cabeça como um símbolo de humilhação e tristeza. Mesmo diante de tamanha catástrofe, Jó se prostra ao chão em adoração e diz as palavras que ecoariam através dos tempos. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó reconhece que todas as suas posses e até mesmo seus filhos eram dons de Deus, e que somente ele tinha o direito de dá-los ou tomá-los. Seu luto é profundo, sua dor é esmagadora, mas sua fé permanece intacta. Ele não amaldiçoa Deus, nem se volta contra ele. Esse ato de submissão e aceitação é um exemplo impressionante de fé inabalável, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Após perder suas riquezas, seus servos e tragicamente seus filhos, Jó é então atingido com um novo teste, ainda mais pessoal e doloroso: sua saúde. Satanás, vendo que Jó permaneceu fiel a Deus apesar de todas as suas perdas materiais e emocionais, pede a permissão de Deus para afligir o corpo de Jó, acreditando que o sofrimento físico o levaria a finalmente amaldiçoar o Criador. Deus permite que Satanás toque no corpo de Jó, mas com uma única restrição: ele não poderia tirar sua vida. Assim, Jó é cometido por uma doença terrível. Seu corpo fica coberto de feridas e chagas purulentas, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Essas feridas são descritas como dolorosas e infeccionadas, exalando um cheiro insuportável e causando coceira e dor intensa. A pele de Jó, antes saudável, agora se desmancha em úlceras que escorrem pus, e ele se vê em uma situação de completa humilhação e sofrimento. Em uma tentativa desesperada de aliviar sua agonia, Jó se senta em um monte de cinzas, um sinal de luto extremo, e usa pedaços de caco de cerâmica para raspar suas feridas, buscando algum alívio para o desconforto insuportável que o consome. Enquanto Jó se encontra nesse estado miserável, sua esposa, que também sofria profundamente pelas perdas que haviam enfrentado juntos, se aproxima dele. Mas ao contrário de Jó, que se mantinha firme em sua fé, ela já estava vencida pela dor e pelo desespero. Para ela, o sofrimento de Jó parecia incompreensível e desnecessário, especialmente considerando que ele era um homem justo e devoto a Deus. Com a voz carregada de frustração e amargura, ela lhe diz: ainda mantens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Em sua perspectiva, a morte parecia ser a única saída do tormento de Jó, e amaldiçoar a Deus, na sua visão, seria uma forma de se libertar de tanto sofrimento. No entanto, a resposta de Jó é novamente um testemunho da profundidade de sua fé e sua sabedoria. Com a voz calma, mas firme, ele repreende gentilmente sua esposa, dizendo: falas como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Mesmo em meio à dor física mais severa e à pressão emocional de sua esposa, Jó não se afasta de Deus. Ele entende que a vida é composta de momentos bons e maus, e que sua fé não poderia ser condicional. Ele não culpa Deus, nem se revolta contra ele. Em vez disso, Jó permanece resoluto em sua aceitação da vontade divina, ainda que não compreenda completamente os motivos de seu sofrimento. Esse momento é profundamente simbólico. A fé de Jó não era apenas um conforto em tempos de prosperidade, mas também uma âncora em tempos de angústia. Ele nos ensina que, mesmo quando todos ao nosso redor perdem a esperança e questionam a justiça de Deus, é possível manter a integridade e a confiança no plano divino, ainda que esse plano nos pareça obscuro e doloroso. Após ser atingido por tantas calamidades, Jó se encontra em um estado de profundo luto, tanto físico quanto emocional. Ele está em completo isolamento, sentado em um monte de cinzas, o símbolo máximo da sua dor e humilhação. Nesse momento, 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, vêm de terras distantes para consolá-lo. Eles haviam ouvido falar da miséria de Jó,
e, movidos pela compaixão, decidiram ir ao seu encontro para confortá-lo. Quando eles se aproximam e avistam Jó à distância, mal conseguem reconhecê-lo. O homem que antes era próspero, saudável e respeitado, agora está irreconhecível, envolto em dor, sujo e coberto de feridas. A transformação de Jó é tão chocante que os amigos ficam atônitos e, ao verem sua condição, rasgam suas vestes em sinal de luto, jogam cinzas sobre suas cabeças e se juntam a ele no chão, em profundo silêncio. Por 7 dias e 7 noites, os amigos de Jó permanecem ao seu lado sem dizer uma palavra. Esse silêncio, num primeiro momento, parece um gesto de respeito e solidariedade diante do imenso sofrimento de Jó, como se palavras fossem incapazes de consolar tamanha dor. O silêncio é profundo e simbólico, representando não apenas o respeito dos amigos, mas também o mistério do sofrimento humano e a ausência de respostas imediatas para as tragédias que Jó está vivendo. Nesse silêncio, o peso do sofrimento de Jó e a gravidade de sua situação tornam-se ainda mais evidentes. A dor de Jó é tão esmagadora que nem mesmo seus amigos mais próximos conseguem encontrar palavras para amenizar sua angústia. Contudo, esse silêncio inicial acaba sendo quebrado. Quando finalmente começam a falar, os amigos de Jó, em vez de trazerem consolo e alívio, o confrontam e o acusam. Elifaz, o primeiro a falar, sugere que ninguém sofre sem motivo e implicitamente questiona a integridade de Jó. Ele argumenta que, se Jó está passando por tamanha calamidade, deve ter cometido algum pecado oculto que provocou a ira de Deus. Para ele, o sofrimento de Jó é uma consequência natural de algum erro que Jó cometeu. Essa linha de raciocínio é adotada também por Bildad e Zofar, que ao longo das conversas tentam fazer Jó confessar algum pecado que, segundo eles, estaria na raiz de sua desgraça. Essas acusações indiretas, e às vezes diretas, são um golpe adicional na já fragilizada alma de Jó. Não bastasse a perda de seus bens, seus filhos e sua saúde, agora ele se vê confrontado pela incompreensão de seus amigos. Eles acreditam que o sofrimento é sempre resultado de pecado, e não conseguem aceitar que um homem justo e íntegro como Jó pudesse estar passando por tamanhas provações sem motivo aparente. Ao invés de oferecer consolo, seus amigos o enchem de suspeitas e julgamentos. Mas Jó, em sua dor, se defende. Ele sabe que não pecou de maneira que justificasse tal sofrimento. Sua consciência está limpa e ele não aceita as acusações de seus amigos. Jó, então, inicia uma série de lamentos e questionamentos. Ele clama pela presença de Deus, desejando entender o porquê de tudo aquilo que está acontecendo. Ele deseja que Deus lhe responda diretamente, pois acredita que, se pudesse apresentar sua causa diante de Deus, sua inocência seria confirmada. Mas Deus permanece em silêncio, o que aumenta ainda mais o desespero de Jó. Ele não entende o porquê de seu sofrimento, e o silêncio de Deus o deixa ainda mais perplexo e angustiado. Mesmo assim, ele se recusa a abandonar sua fé. No auge de seu sofrimento e da incompreensão de seus amigos, Jó eleva sua voz em um lamento profundo. Ele se sente sozinho, sem ninguém que o compreenda. Sua esposa o havia incentivado a amaldiçoar Deus, e seus amigos, que deveriam estar ao seu lado, o acusavam de ter cometido pecados ocultos. No entanto, Jó sabia que em sua consciência não havia feito nada para merecer tamanha desgraça. Ele acreditava que Deus era justo, mas não conseguia entender por que estava sendo submetido a um sofrimento tão intenso. Jó clama por uma audiência com Deus. Ele deseja colocar seu caso diante do Criador e expor sua inocência, certo de que Deus, em sua justiça, o ouviria e traria clareza para sua situação. Mas para Jó, o silêncio divino é ensurdecedor. Ele sente como se Deus estivesse distante, inalcançável. Em sua angústia ele questiona: por que nasci, se a vida é cheia de dor? Por que os justos sofrem enquanto os ímpios prosperam? Essas perguntas são universais e ecoam nos corações de todos aqueles que, em algum momento, enfrentaram adversidades que não conseguiam compreender. O clamor de Jó é profundamente humano. Ele expressa sua dor, sua confusão e sua frustração com Deus. Ele não está amaldiçoando o Criador, mas está desesperado por uma explicação. Ele quer entender por que, apesar de ser um homem justo, está sendo tratado como se fosse um pecador. Suas palavras são cruas e sinceras, o que torna sua história ainda mais próxima de todos nós, que em algum momento também já questionamos o motivo de nosso sofrimento. Enquanto Jó lamenta e seus amigos continuam a debater, algo extraordinário acontece.
Deus, que até então havia permanecido em silêncio, finalmente responde. Mas a resposta de Deus não é uma explicação detalhada dos eventos, nem uma justificação do sofrimento de Jó. Em vez disso, Deus se manifesta em um redemoinho, uma tempestade poderosa e imprevisível, que simboliza sua majestade e controle sobre todas as coisas. O redemoinho é um lembrete visual de que, enquanto os seres humanos são limitados em sua compreensão, Deus é soberano e seu poder é incomensurável. Deus não dá a Jó as respostas que ele buscava diretamente. Em vez disso, ele faz uma série de perguntas retóricas que destacam a vastidão de seu conhecimento e a complexidade da criação. Ele pergunta a Jó: onde estavas tu quando lancei os fundamentos da terra? Essa pergunta e muitas outras revelam a Jó que existem mistérios muito além da compreensão humana. Deus lembra Jó que o mundo é vasto, complexo e cheio de maravilhas que escapam à capacidade humana de entender. Através dessa resposta, Deus não está negando a justiça ou o sofrimento de Jó, mas está mostrando a ele que o universo é governado por forças e razões que vão muito além da experiência humana. Mesmo sem entender os motivos, Jó é convidado a confiar na sabedoria e na soberania divina. Deus, em sua infinita sabedoria, está no controle, mesmo quando parece distante ou quando a dor parece incompreensível. Diante da manifestação divina e da revelação da majestade de Deus, Jó finalmente entende que sua visão era limitada. Ele reconhece que, embora não compreenda plenamente os caminhos de Deus, deve confiar em sua sabedoria. Com humildade, Jó se arrepende por ter questionado o Criador e, de joelhos, confessa que havia falado de coisas que não entendia. Ele agora vê que Deus é justo, mesmo quando a justiça divina não é imediatamente visível aos olhos humanos. Após a manifestação de Deus no redemoinho, algo transformador acontece na vida de Jó. O diálogo com Deus não apenas muda a perspectiva de Jó sobre o sofrimento, mas também marca o início de um processo de restauração. Em sua humildade, Jó não recebe explicações detalhadas sobre o motivo de suas provações, mas o que lhe é dado vai além de qualquer justificativa lógica. A revelação de que Deus é soberano e seu amor transcende o entendimento humano. Jó, que antes estava mergulhado em dor e questionamentos, agora é tomado por uma profunda paz. Ele entende que, mesmo sem respostas completas, a confiança em Deus é o maior alívio para o coração ferido. Com o coração contrito, Jó ora pelos seus amigos, que tanto o acusaram durante suas provações. Isso é um sinal poderoso de perdão e misericórdia, pois apesar das palavras duras que ouviu de Elifaz, Bildad e Zofar, ele intercede por eles diante de Deus. Este ato de intercessão é um marco importante na história de Jó, pois mostra que ele não carrega rancor, mesmo depois de todo o julgamento que sofreu daqueles que deveriam apoiá-lo. Deus, ao ouvir a oração de Jó, responde de maneira inesperada. Ele perdoa os amigos de Jó, mas também restaura tudo o que Jó havia perdido, dando-lhe o dobro do que possuía antes. A restauração de Jó é completa e miraculosa. Deus não apenas devolve suas riquezas, mas as multiplica. Sua terra, que antes estava arruinada, floresce novamente. Seus rebanhos, que haviam sido destruídos, se multiplicam de maneira abundante. Jó, que havia perdido todos os seus filhos, é abençoado com novos filhos e filhas, e suas filhas são descritas como as mais belas de toda a terra. Tudo o que parecia estar perdido é devolvido a Jó em medida ainda maior do que antes. Além das bênçãos materiais, Jó é restaurado espiritualmente. Seu relacionamento com Deus, que já era íntimo e baseado na integridade, agora se aprofunda. Ele não apenas conhece a Deus de ouvir falar, mas agora tem uma experiência pessoal e transformadora do poder e da bondade divinos. Esse encontro íntimo com Deus muda sua visão da vida e do sofrimento para sempre. A experiência de Jó ensina que o sofrimento pode ser uma ferramenta para nos aproximar de Deus, para nos moldar e nos revelar verdades profundas que não poderíamos compreender de outra forma. A vida de Jó após sua restauração é marcada por uma paz e alegria duradouras. Ele vive ainda muitos anos testemunhando o crescimento de seus filhos e netos e morre em idade avançada, pleno de dias e de sabedoria. Sua vida, que havia sido marcada por perdas inimagináveis, termina com uma prosperidade e plenitude muito maiores do que ele jamais poderia ter imaginado. Mas, mais importante do que as bênçãos materiais, Jó encontra uma nova dimensão de fé e confiança em Deus.
Sua história é um testemunho eterno de que, embora as provações possam ser severas, Deus está sempre presente, mesmo em meio ao silêncio. Ele nunca nos abandona, e no final suas promessas se cumprem de maneiras que vão além da nossa compreensão. O sofrimento de Jó não foi em vão. Ele cumpriu um propósito maior, revelando o poder da perseverança, da fé inabalável e da restauração divina.